agora, para falar sobre atualidades do Enem, eu gostaria de convidar o professor Orlando Stibler. Ele que é do QG do Enem. Uma salva de palmas. Alô, alô. Boa tarde a todos, tudo bem? Vou subir, só um instantinho. Boa tarde, galera. Meu nome é Orlando Stibler. Eu sou professor de História originalmente, mas dou aula hoje em dia especificamente de atualidades, que é uma matéria que tem caído muito no Enem, né? Assim, muitas questões de Enem são ligadas a atualidades, tanto de História quanto de Geografia. Os temas são muito contemporâneos, muito próximos da atualidade, né? Então, eu acabei... na verdade, originalmente, eu tenho dado aula muito para concurso público, que cai a atualidade. Só que, ultimamente, de um ano para cá, eu comecei a focar também as minhas aulas em Enem, porque eu tenho visto que a galera precisa muito disso, porque é uma matéria que tem caído direto, inclusive no tema de redação. A redação é um assunto que muitas vezes não, sempre, né, vem com temas de atualidade. Então, eu acho um tema muito importante para vocês, né, para vocês se darem bem na prova. A redação é fundamental, né? E tem um material que eu sempre gosto de indicar para a galera, não sei se vocês já viram, que tem em qualquer banca de jornal, chama-se Atualidades Vestibular mais Enem. Já viram esse material? Excepcional. Ele sai a cada 6 meses e o último é uma capa sobre a questão dos refugiados, dos imigrantes, uma capa vermelha. Eu recomendo a leitura desse material, dá tempo, né? A prova é só 8, 9, dá para devorar o material, e eu indico a página 23, tá? Que eu apareço no material, tá? Tem uma foto minha, aí eu faço questão de fazer a propaganda, que eu sou muito egocêntrico. Mas o material é muito bom, vale a pena vocês darem uma olhada. E no QG do Enem, eu tenho um programa que é quinzenal, e está todo ele no YouTube, chamado Updating de Atualidades. Você pode entrar lá e assistir, porque eu fiz desde o início do ano, né? Acredito que foi desde, sei lá qual foi o mês, mas a cada 15 dias eu trago um programa novo, com temas assim fundamentais, espionagem. Eu vou tratar de alguns temas aqui com vocês, mas vale a pena depois entrar lá no YouTube e dar uma olhada nesse programa, que é uma aula, né? É uma aula semanal, quer dizer, quinzenal, sobre os temas, 3, 4 temas que eu julgo importante, e eu coloquei lá. Então, chama-se Updating de Atualidades, né? QG do Enem. Normalmente eu coloco lá QG Orlando, aí já aparece, né? E também é uma forma de você achar. Eu sou egocêntrico, né? Repetindo. Então eu coloco lá o meu nome. Galera, assim, tema de atualidades tem uma pancada de assuntos, né? É difícil de prever o que pode cair, o que não pode cair. E aí você tem que estar sempre lendo, sempre acompanhando as notícias. Obviamente, ao longo do ano era interessante você estar sempre lendo jornal, a parte de economia, a parte de política, a parte de mundo. Um outro tema que cai muito, a parte de sustentabilidade, questão de meio ambiente. Você vê que cai toda hora esse tipo de questão. Por exemplo, protocolo de Kyoto, é um assunto que está sempre aí em moda. Você tem que estar sabendo do protocolo de Kyoto, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Todos sabem, né, o que é o protocolo de Kyoto, que é justamente um acordo feito em 1997 para reduzir a emissão de quê? De gases, né? Gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, o metano. Aí o que você tem que saber, por exemplo, sobre o protocolo de Kyoto? O que está acontecendo nesse momento? Se o protocolo de Kyoto venceu, se ele foi renovado, vocês sabem esse tipo de informação? O protocolo de Kyoto, ele foi renovado recentemente e ele vai até que ano? Ele acabaria no último dia do ano de 2012. Só que ele foi renovado recentemente e vai até, se alguém souber, ganha uma bala Juquinho. Alguém sabe, não? 2020. Acertou, né? Depois te dou a bala Juquinho, não tem aqui. Vai até 2020 o protocolo de Kyoto, e isso é importante saber. Por exemplo, saber qual foi o país do mundo, país desenvolvido, que tem que assinar e nunca assinou. Quem? Estados Unidos, né? Isso é uma pergunta mais fácil, né? Estados Unidos é o único país desenvolvido que nunca assinou. Mais recentemente, vários países deixaram o protocolo de Kyoto. Vários países desenvolvidos abandonaram a renovação do protocolo de Kyoto. Por exemplo, o segundo maior país do mundo em território. Qual é? Qual? Canadá. Segundo maior país do mundo em território.
deixou o protocolo de Kyoto. Por exemplo, o maior país do mundo em território deixou o protocolo de Kyoto. Qual é o maior do mundo? Rússia. Exatamente, ponto para os meninos. A Rússia deixou o protocolo de Kyoto. Recentemente também outros países deixaram. Então é bom acompanhar esse tipo de assunto. Por exemplo, acabou de acontecer, galera, em Nova York, sobre o assunto de sustentabilidade, a Conferência Internacional do Clima. Vocês viram isso? Inclusive um ator muito famoso americano fez discurso cobrando dos líderes mundiais uma participação mais ativa no que diz respeito a compromissos pelo clima. Qual foi o ator? Leonardo DiCaprio. Ponto para as meninas, né? Naturalmente esse ponto seria para a menina. Leonardo DiCaprio foi estrela, né? Foi o astro, né? Da Conferência Internacional do Clima sobre o tema. Então, galera, guardem isso. Primeiro ponto do meu discurso aqui. A questão da sustentabilidade. Dentro disso pode cair muita coisa. A questão sobre o lixo, a questão da água. Esse, para mim, é um dos temas centrais da prova. É a questão 33 da prova. Você pode notar isso aí. Essa questão pode ser um tema de redação. A crise hídrica, que envolveu principalmente qual estado do Brasil? São Paulo. E que agora tem repercutido também em outros estados do Brasil. O próprio Rio de Janeiro, de onde eu venho, Minas Gerais, tem acompanhado. No caso de São Paulo, a reserva, né, de água, né, a cantareira, que é onde você tem a água represada, já está num nível baixíssimo, ao ponto dos caras estarem fazendo o quê? Todo tipo de racionamento para evitar seca total. Até porque é uma seca que acontece em São Paulo que não acontecia há muitas décadas. Além da administração falha do governo de lá, de alguns anos que não se precaveu em relação a isso. Então, esse é um tema que envolve sustentabilidade. Você vê que pode cair temas de mundo ou temas de Brasil. Fiquem de olho nisso. Outro assunto, galera, que eu indicaria é saber as datas redondas, as chamadas efemérides. As coisas estão fazendo aniversário em 2014. Essas provas gostam disso, já devem ter percebido isso. E da história, por exemplo, um tema importante é o suicídio de Getúlio Vargas, que completa em 2014 60 anos. Aconteceu no dia 24 de agosto de 54, às 8 da manhã, no Palácio do Catete, e agora, em 2014, completa-se 60 anos disso. Esse é um tema de história, um tema de atualidade. A Era Vargas já cai em prova direto, né? Não precisava ter o aniversário de Getúlio sobre isso. Mas esse ano ainda foi importante, porque no mundo, por exemplo, da literatura, foi lançada uma trilogia da história de Getúlio. E isso pode ser lembrado numa prova, porque essas provas do Enem trazem um texto de alguma publicação recente, de alguma coisa assim, e pergunta sobre aquilo. Então, saber a Era Vargas é fundamental para essa prova de 2014. Eu acredito que vai ter, assim, vão ser várias questões sobre isso. Perfeito? É uma efeméride. Uma outra política que eu acho importante lembrar são os 50 anos do golpe militar. 50 anos do golpe militar. E aí, junto com esse assunto dos 50 anos do golpe, vale lembrar que em 2012 foi criada uma comissão para investigar o que aconteceu no passado do Brasil. E essa comissão acaba esse ano, em dezembro desse ano, em 2014, que é justamente a Comissão Nacional da Verdade. Vocês viram isso, galera? Comissão Nacional da Verdade? Pô, esse assunto também é forte, esse assunto é bom. A Comissão Nacional da Verdade, para quem não viu, foi uma comissão formada pela presidente Dilma Rousseff, onde ela escolheu 7 pessoas para compor a comissão. São 7 comissários. E esses comissários investigam o passado do Brasil sobre casos em que agentes do Estado se envolveram em crimes de sangue. Sequestro, tortura, desaparecimento de pessoas, assassinatos. Então, esse é um tema que eu acho muito forte. Até porque a Comissão Nacional da Verdade, é bom saber essa data. Galera, em história, cada vez menos se importam datas, né? Mas, nesse caso, vale a pena saber qual é o período histórico que a Comissão da Verdade vai investigar, que é de 1946 até 1988. Ou seja, quem estiver anotando, é bom anotar isso, porque é um período mais amplo do que se imaginaria, que não pega só o período da ditadura. Porque a ditadura vai de quando a quando? 64 até 85. A comissão vai de 46 a 88.
E ela investiga, logicamente, principalmente a ditadura. Mas eles colocaram uma data mais larga, não há uma explicação oficial para isso. Mas dizem que é para evitar um confronto direto com quem? Que nunca engoliu a comissão? Os militares. Os militares nunca suportaram criar uma comissão voltada para investigar estritamente o período deles. Então colocaram um período mais largo. E aí vários casos são importantes. Por exemplo, a exumação do único presidente da história do Brasil que morreu no exílio. Quem? Tempo. Sacanagem, não vou dar tempo não. Que caiu no golpe militar. João Goulart. Apelidado vulgarmente de Jango. João Goulart morreu no exílio. E se não bastasse morrer no exílio, coitado, morreu na Argentina, em 1976. E o corpo dele foi exumado justamente para saber se ele foi envenenado ou não. Porque sempre houve a versão de que ele não teria sofrido uma parada cardíaca, mas teria sido morto pela própria ditadura, numa operação famosa chamada Condor, que era uma operação articulada pelo Chile, do presidente Augusto Pinochet, de procurar perseguidos desses países da América do Sul que eram ditaduras. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia. Então existia uma repressão conjunta, que eu apelidei de Mercosul do terror. Né? Ou seja, era uma coalizão na tentativa de buscar esses perseguidos políticos. E o Jango poderia ter sido a figura mais ilustre da Operação Condor, morto dessa maneira. Não é certeza, mas estão investigando isso. Não saiu ainda o resultado final. Inclusive, houve o resultado final, sim, da morte de um outro ex-presidente do Brasil, que morreu num acidente na Dutra, entre Rio e São Paulo. Qual o presidente? JK, Juscelino Kubitschek. E a comissão disse, foi um mero acidente. Né? Que havia também a tese conspiratória de que o motorista do Juscelino teria tomado um tiro na cabeça. E o carro perdeu o controle e bateu de frente com um caminhão. Essa versão foi derrubada. Tá? Então, galera, a Comissão Nacional da Verdade é um tema bom. E principalmente as repercussões. O caso do jornalista Vladimir Herzog, vocês lembram? Essa foto tem todo o livro de história. Um sujeito enforcado numa cela no DOI-CODE de São Paulo, com os pés no chão. Já viu essa cena? Com um bilhete suicida irônico até. O que teve de importante nesse caso? Mudaram o atestado de óbito. O atestado de óbito oficial era suicídio. E agora o Estado assumiu que matou. Porque o atestado de óbito vem dizendo tortura e maus tratos. O caso do deputado Rubens Paiva, já ouviu falar desse deputado? Ele desapareceu lá do Rio de Janeiro, de um bairro chamado Leblon. Arrancaram ele do apartamento dele e mataram ele num centro de tortura, que é numa rua chamada Barão de Mesquita, lá no Rio de Janeiro isso, onde operava um dos centros de tortura, espalhados pelo Brasil, né? Tinha em Recife, tinha em São Paulo, tinha no Rio, tinha na minha cidade, que eu morei muito tempo, Petrópolis, a Casa das Torturas, né? Enfim, esse é um tema bom, galera, Comissão Nacional da Verdade. Outro tema interessante, que é uma efeméride, só para ficar nesse tema, vocês podem anotar isso, 25 anos da queda do Muro de Berlim. Tema bom. O Muro de Berlim caiu em novembro de 1989. A cobertura foi feita pelo Pedro Bial. Né? Quem diria, né? Acabou no Big Brother, coitado. Mas ele cobriu o Muro de Berlim. Né? O Muro de Berlim foi cobertura da Globo. Também, né? Lógico, não foi da Globo exclusiva. Não é isso. O Pedro Bial cobriu pela Globo e hoje, coitado, tá aí. Mas o 25 anos da queda um tema também que eu acho legal. 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Pô, galera, esse assunto, o que vocês viram sobre isso esse ano, certamente os professores de história de vocês falaram sobre a Primeira Guerra Mundial e a repercussão até os dias de hoje. Lembrando que na época não era a Primeira Guerra Mundial. Na época era a Grande Guerra. Porque ninguém imaginava que ia ter o quê? A Segunda. É muito pessimismo uma pessoa só. Né? Então, realmente, era a Grande Guerra, aí depois é que batizaram de Primeira Guerra Mundial. Grandes filmes, documentários sobre isso. History Channel passou, inclusive, um documentário super interessante sobre as guerras. Valeu a pena ter assistido. Quem viu deve ter se amarrado, né? Mostrando, inclusive, o Hitler na Primeira Guerra Mundial, o soldado e tal, até depois virar o Hitler conhecido, o Führer, né? Então é isso, galera.
Tem outros temas, saindo das efemérides. A geopolítica está bombando. Dentro do assunto geopolítica, o que tem de assunto bom, por exemplo, a crise da Ucrânia com a Rússia. Vocês viram isso? A Ucrânia, no início do ano, derrubou o presidente deles em protestos. O povo tomou as ruas de Kiev e derrubaram o presidente Viktor Yanukovych, que era um presidente manipulado por Moscou, pela Rússia. E derrubaram o presidente porque ele deixou de fazer um acordo comercial que o povo muito queria, que era um acordo de aproximação da Ucrânia com qual bloco econômico? União Europeia. Acordo com a União Europeia. E esse acordo foi desfeito aos 45 do segundo tempo. O povo ficou indignado. O povo tomou as ruas e passaram a desejar a derrubada do cara. O sujeito renunciou e isso contrariou os interesses da Rússia. O que a Rússia fez? Começou a reagir a isso. E um dos efeitos mais notáveis dessa reação da Rússia foi a tomada de qual região da Ucrânia? Uma península. Crimeia. Vocês viram isso? Muito bem, estão estudando. A região da Crimeia. A região da Crimeia, a Rússia incentivou e instigou a separação. Aonde foi feito um plebiscito, lembra disso? E o povo lá da Crimeia optou pela separação. A Rússia foi lá e tomou o território. Hoje, várias regiões da Ucrânia a leste, Luhansk, Donetsk, são regiões que querem se separar. E o grande problema hoje na Ucrânia é a guerra que está acontecendo nessa parte do país, na parte leste. Inclusive Donetsk, para os tarados de futebol, sabem que tem um time de futebol lá cheio de brasileiros, né? O Shakhtar Donetsk, que inclusive nem está jogando naquela região, está jogando em Kiev, porque está em polvorosa. É uma guerra sem fim naquela parte do mundo. Esse é um tema, galera, muito bom de você guardar. Rússia e Ucrânia. É um tema importantíssimo de geopolítica. Outro tema de geopolítica, que foi recente, foi agora, em setembro, agosto, setembro para cá, é a revolta em Hong Kong, onde os jovens foram às ruas pedir por democracia. Hong Kong não é um país independente. É uma região que é dependente de qual país? China. E essa revolta teve um nome. Foi a revolta dos guarda-chuvas, que é justamente o símbolo do protesto. O pessoal levou o guarda-chuva para se proteger do gás de pimenta, o spray, né, venenoso, da polícia chinesa. Então esse é outro tema interessante. A revolta dos estudantes em Hong Kong. Só para você ter uma ideia, galera, Hong Kong era uma região que pertenceu durante muito tempo a outro país. A qual país? Ao Reino Unido. A Inglaterra, ao Reino Unido. E aí, em 1997, o território foi devolvido para a China. A China passou a controlar Hong Kong. E o prometido é que em 2017, daqui a 3 anos, o povo de Hong Kong ia votar nas urnas livremente. O que o governo da China fez agora? Resolveu proibir isso. Quer dizer, o governo da China prometeu o seguinte: o povo de Hong Kong vai poder escolher, mas dentre os candidatos que a China determinar. Então não é democracia, porra. O povo está revoltado com isso. Então esse é um episódio interessante. A questão lá de Hong Kong e da Inglaterra. Só um detalhe, querendo também viajar na matéria, porque tem muita matéria. Recentemente o Reino Unido passou por um referendo importante, por um plebiscito, que foi a decisão sobre a separação ou não de qual território? Terra do uísque. Escócia, né? A Escócia, terra do Golfe também, né? De outras coisas mais. A Escócia, vocês viram, galera? Passou por um referendo, na verdade, para decidir se iam se separar ou não. Ganhou o sim ou não? O não. Ganhou o não. E o sim estava muito bem, né? O sim chegou a apertar no não, se imaginou que a Escócia ia virar um país independente. Isso poderia ter acontecido claramente e não aconteceu, porque no final das contas o não ganhou. Então esse é outro tema importante. Guardem isso, o referendo na Escócia. Mais um assunto internacional, antes de falar de assuntos também nacionais, é o tema sobre o terrorismo internacional. Em especial, de um grupo que ficou famoso em 2014, que não era muito conhecido.
Antigamente era chamado de ISIS, e agora é chamado de Estado Islâmico. Já ouviram falar nesse grupo, né, galera? Estado Islâmico é um grupo ultra radical, né? É um grupo violentíssimo. Ele é um grupo sunita que mata xiita, mata curdo, mata iázides, mata ocidentais e mata sunita. Eles matam todo mundo, eles não têm preferência, é um grupo bastante democrático nesse caso, né? Ele é bem eclético, ele mata todo mundo. Ele mata os sunitas que não são praticantes da religião. E mais do que isso, eles matam outras religiões de gente que não se converte à religião deles. Eles prendem, obrigam a pessoa a se converter, se a pessoa não se converte, morre. Mas também é surreal a pessoa não se converter, né? Porra, eu me converto na hora. Assim, qual é a religião que você quer que eu seja, né? Para quem quer que eu reze? Eu rezo na hora. Eu viro o que for. Menos vascaíno, naturalmente, né? Mas no resto, porra, o que for, tá valendo. Vascaíno eu prefiro a morte. Pode decapitar. Inclusive estão decapitando agora, muito obrigado. Inclusive estão decapitando geral. Vários estrangeiros têm visto isso. Cenas horrorosas. Uniforme laranja. Perceberam? Uniforme laranja é uma clara alusão aos presos de Guantánamo. Sabe aquela base americana em Cuba, que os presos aparecem de laranja? É uma referência àquilo. Um cenário lunar, né, com um deserto ao fundo. E mais interessante da história toda, muitos integrantes do Estado Islâmico são britânicos, franceses, tem até um brasileiro que já foi para o grupo, vários estrangeiros estão indo para lá. Inclusive, tem um programa que eu não sei se chegaram a ver ao longo do ano, chamado Sem Fronteiras, da Globo News. Muito bom, são sempre temas de atualidade, programas de meia hora, é sempre quinta-feira, às 11h30 da noite. Inclusive, tem todos lá no site, tem um nome lá, não sei como é, Globo News+, sei lá, um negócio desse, onde você assiste esses programas todos. Vale a pena dar uma olhada, porque ali pega os assuntos interessantes. Inclusive, outro assunto. Tem um tempo ainda? Tem, né? Outro assunto importante sobre questões comportamentais. Por exemplo, a questão do casamento gay, que tem sido discutido em vários países do mundo. A questão da descriminalização do quê? Das drogas. Você tem visto vários países passando por essa experiência. Estados Unidos debatendo o assunto. O Uruguai recentemente aprovou o consumo da maconha. A questão do uso da maconha medicinal para remédios. Vocês viram aqui no Brasil a polêmica de pessoas que estavam importando remédio chamado canabidiol para o combate a doenças como epilepsia, tratamento de outras doenças. E no Brasil isso é proibido. Então as pessoas estavam contrabandeando e no Brasil ainda carece de uma regulamentação do assunto. Esse é um tema interessante. Lembrar que um bebezinho de 1 ano no Brasil morreu porque não pôde importar o remédio. E aí não há nenhuma comparação com a questão da droga. Que vai dar barato, não vai dar onda, nada disso. É o uso medicinal, é o uso para outro tipo de questão, que é um tema importante, um tema que está super em voga. Outro assunto, Copa do Mundo. Né? O que pode cair sobre Copa do Mundo, por exemplo? Pode cair tudo, menos o 7-1, né? Naturalmente, você esquece esse assunto, que essa é a página negra da Copa do Mundo. Mas, por exemplo, o fato de ter tido uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que prendeu uma quadrilha de máfia de ingressos. Vocês viram isso? Uma operação que teve nome, Operação Jules Rimet. Isso é um tema legal. Lembrar que, e também, nunca que nego ia imaginar que depois de 4 Copas do Mundo que o esquema funcionava muito bem, a casa ia cair aonde? No Brasil é pouco, aonde? No Rio de Janeiro, pô. Né? Surreal. E a casa caiu, o nego foi preso. Estão indo embora do Brasil agora, mas esse é um tema interessante. Lembrar que durante a Copa teve 2 escândalos. A da máfia dos ingressos ilegais e também o fato da próxima sede da Copa, sem ser na Rússia, a outra, ter sido vendido a sede. Né? Os caras que decidem quem vai ser a sede levaram dinheiro, que vai ser a Copa de 2022 aonde? Aonde? Catar. Muito bem. Eu não escuto nada que vocês estão falando, mas enfim, eu estou fingindo que vocês estão falando. Eu vejo só a boca mexendo. No caso do Catar, que a Copa em 2022, vocês viram isso? 2 escândalos. Fora o fato do Brasil
ter que abrir mão da soberania do país para sediar a Copa. Questão de dar visto para quem de qualquer outro país do mundo, o Brasil abre mão da política imigracional para poder fazer a Copa, que foi o que o Brasil aceitou. É um contrato assinado quando o Brasil foi escolhido em 2007, mas o tema da Copa é importante. O tema das eleições de 2014. Eu vejo na redação a questão sobre cidadania, lembrando que essa é a 7ª eleição no Brasil desde que acabou a ditadura, desde que o Brasil voltou a ter eleições diretas. 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010 e agora a 7ª eleição. Desde 89, né? Lembra que em 89 ninguém era nascido aqui, né? Eu lembro bem, quem ganhou o Collor, né? Na primeira eleição que não tinha desde muito tempo, desde 1960 que não tinha eleição. E desde então, Fernando Henrique, né? 2 vezes, Lula 2 vezes e agora Dilma pela 2ª vez. Eu acho que podem cair questões sobre urna eletrônica, sobre cidadania, sobre o direito de exercer, né, a cidadania na questão do voto. Pode ser um tema de redação também. Beleza? Vocês querem fazer alguma pergunta, sugerir algum tema? O que vocês... Existem vários outros temas, né? Mas fala. Hã? Porra, esqueci o principal. Eu falei antes disso. O ebola. Sem dúvida. Ebola é a questão 39. Anota aí, por favor. Ebola, letra C, eu já até sei o gabarito, pode colocar. Ebola, só deixa eu falar um pouquinho do ebola. O ebola é um vírus que surgiu em 1976, no antigo Zaire, hoje República Democrática do Congo. E por que é importante o ebola dessa vez para uma prova? Porque é o maior surto da história. Nunca houve, desde que o ebola surgiu em 76, um surto que matou tanta gente. São mais de 5 mil mortes já. E ele está espalhado por vários países da África e chegando a transmitir fora da África pela primeira vez. Vocês viram? Na Europa e nos Estados Unidos. Então, o tema por si só é um tema muito importante, mas agora ganhou uma importância maior pelo tamanho dele. Lembrando, inclusive, que quando o vírus surgiu, ele era muito ligado a áreas rurais, onde o vírus se propaga através de um hospedeiro, provavelmente um morcego, um macaco ou macaco. No caso atual, várias cidades estão passando por casos de ebola, principalmente em países como Senegal, Serra Leoa, Nigéria, né? São países onde tem acontecido os principais casos. Os Estados Unidos agora recentemente, e outros países da África também. Agora recentemente teve mais um país que anunciou um caso também, qual foi? Esqueci. Enfim, mas tem vários países da África, são 53 países da África, principalmente na África Ocidental, na parte ocidental. Guiné, né? Tem várias Guinés na África, Guiné-Conakry, né? Oi? Mali, foi no Mali. Mali, Bamako, a capital, isso mesmo. Você falou isso? Você não falou isso? Iêmen. Libéria. Mas o caso recente foi o Mali, por acaso você me fez lembrar. Foi um surto, o espírito passou, muito obrigado, e me ajudou. Mas é isso, Libéria também, capital Monróvia. Eu sou bom de capital. Desde criança eu gosto de capital, adoro negócio de capital. Então, esses países todos da África foram importantes por causa do ebola. Inclusive, galera, existe uma agência da ONU que se preocupa com o assunto. Qual é o nome dela? OMS, Organização Mundial da Saúde. Beleza, galera? Uma boa sorte aí na prova de vocês aí. Foi um prazer inenarrável. Tem mais perguntas aqui, fala. Hã? Mulher? Sensacional o tema. Esse tema é importante. A questão da violência contra as mulheres. Em vários países da África, por exemplo, aconteceu aquele caso na Nigéria, de um grupo terrorista chamado Boko Haram, que sequestrou as crianças, as meninas, na Nigéria. E um tema importante também, que tem a ver com mulheres, é o prêmio do Nobel, que foi dado recentemente, a menina Malala Yousafzai, que é a menina que luta pela educação infantil, e principalmente das meninas, porque lá no país dela, que é Paquistão e fronteira com o Afeganistão, os países são muito machistas. Inclusive, houve uma conferência em Londres, esse ano, sobre a violência contra as mulheres, onde a estrela foi a atriz atuante Angelina Jolie. Vocês viram isso? Sem dúvida, bem lembrado, esse tema das mulheres é importante. Por exemplo, violência contra as mulheres na Índia, violência sexual, estupros coletivos, família, pai, irmão, que ajuda a matar a mulher paulada em praça pública, que não casa com o outro da casta determinada, isso na Índia. No Egito, na Praça Tahrir,
centro dos protestos, teve mulheres estupradas coletivamente. Sem dúvida, a violência contra as mulheres é um tema importantíssimo. O que você vai falar? Hã? Não entendi. Seca... Hã? Ah, sobre a questão da seca, sem dúvida. Inclusive linkando a questão da seca, não só no Nordeste, com a própria questão de São Paulo. A crise hídrica, a guerra da água. E um outro tema que você me fez lembrar, a questão dos refugiados, que é a capa do Atualidades Vestibular mais Enem, que é esse ano, galera, bateu recorde. É o ano com mais refugiados do mundo, mais do que na época da guerra. E muitos tentam sair da África e tentam ir para a Europa. E hoje existe um cemitério no mundo aquático, né, marítimo, chamado Mar Mediterrâneo, onde toda semana embarcações lotadas de pessoas afundam, matando mulheres, crianças, atletas olímpicos. Morreu o atleta da Somália num dos naufrágios desse, um tema também importantíssimo, saber as razões disso, são razões econômicas, né? Porque é o grande contrassenso da globalização. Se estimula a livre circulação de pessoas, serviços, mercadorias, mas de pessoas não. Fique no seu país, morra onde você está, né? Boa questão. A privatização da Petrobras? A privatização da Petrobras, eu acho que mais do que isso, a crise da Petrobras, né? A crise da Petrobras em relação aos esquemas de corrupção que foram descobertos esse ano. Isso é muito interessante também. Tema de corrupção, galera, é sempre tema de prova. O problema é que se eu for falar de corrupção agora, eu vou perder meu voo, porque a corrupção no Brasil, infelizmente, todo dia tem uma história nova. Mas esse ano é a Operação Lava Jato, que é justamente a operação que descobriu uma quadrilha que movimentou 10 bilhões de reais, inclusive fazendo a Petrobras um dos esquemas da corrupção, da roubalheira. Fala. Racismo, sem dúvida, galera. A questão do racismo, principalmente em campos de futebol, o exemplo que aconteceu no Sul, lá do jogador do Santos, o goleiro Aranha, que foi achincalhado. Na Europa acontece o tempo todo. O Daniel Alves, companheiro da banana, lembra? Somos todos macacos e tudo mais. Então esse é um tema também importante, racismo. Galera, muito obrigado aí pela presença de vocês. Boa sorte no concurso aí, no Enem. Valeu, muito obrigado. Até mais, valeu.